nós percebemos a seriedade que é a palavra de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, as maravilhas de Deus, a vontade de Deus para com os homens, porque está escrito que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Glórias a Deus, glórias a Deus. É incrível quando Deus fala conosco através do livro aos Hebreus. Quando ele fala da fé como firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Estamos falando de um reino espiritual que aos olhos humanos não é visto com olhos humanos, mas que quando nós nos voltamos à presença de Deus, à vontade de Deus, ao Espírito de Deus, então podemos contemplar a glória, a graça, as virtudes, a presença de Deus em Espírito e a glória de Deus em Espírito, que é o seu reino celestial, debaixo da graça, da unção do sagrado, divino, perfeito e bondoso Espírito Santo. Livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 2 e versículo 14 está escrito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, o que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, o que não anda segundo a terra, o que não anda segundo a moda, o que não anda segundo o curso idólatra deste mundo natural, os que não andam atrás do dinheiro, da avareza, os que não andam em fornicação, em dissolução, concupiscência, impiedade, mas que andam em espírito. Então os que andam em espírito são espirituais. E o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque temos a palavra de Cristo dentro dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Por que temos a mente de Cristo? Porque temos a presença do Espírito Santo de Deus e não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, de acordo com a palavra de Deus. Então isso para o mundo natural lhe é loucura. E muitos então não compreendem o porquê que quando Moisés desce do monte após 40 dias e 40 noites falando com aquele que vive e reina para todo sempre, chamado Deus, Amanaria la plassori clama labai, ele desce do monte amando do próprio Deus, porque o povo já estava se corrompendo. Estavam diante da idolatria chamada bezerro de ouro. E ali o povo dançava, sacrificava, festejava, fornicava, idolatrava e adorava o bezerro de ouro, como se o bezerro de ouro estivesse tirado do Egito. Mas o Egito estava dentro dos seus corpos, dentro dos seus corações, nos seus pensamentos, e aborrecidos com Moshe, porque Moshe foi o vaso enviado por Deus para os resgatar da escravidão. Moshe, quando desce do monte, olha
para tamanho pecado do povo, após o povo há pouco tempo ter passado em meio ao mar vermelho, aos pés enxutos, vendo a glória, vendo a grandeza e os milagres poderosos exercidos pelo dedo de Deus através do seu servo Moisés. Não havia desculpa para aquele povo, porque no livro de aos Hebreus, no seu capítulo 10, e no versículo 37 está escrito: porque ainda um pouquinho de tempo, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Para a conservação da alma. Por que conservar a alma no corpo de uma maneira santa, viva e irrepreensível? Porque ela não morre, ela vive eternamente. A única morte da alma que Deus chama de morte é a segunda morte, porque as almas são lançadas nas profundezas do inferno, porque andaram de uma maneira corruptível sobre a face da terra, entregando seus corpos às dissoluções, à idolatria, à avareza, à fornicação, deleitando-se nos prazeres e desejos carnais e esquecendo-se do seu Criador. Tendo conhecimento da verdade de Deus e transformam a verdade de Deus em mentira e desvanecem seus próprios corpos, usando seus próprios corpos como armas de prazer, realizando e sendo realizado de acordo com o desejo dos seus perversos, malvados corações, evitando e desejando não se converter, como se a vida sobre a face da terra fosse eterna. É por isso que no livro de aos Hebreus capítulo 10 e versículo 27 diz, a partir do 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, e o que é a verdade é Cristo, é Yeshua HaMashiach, é a sua palavra, são os seus ensinamentos, são as suas escrituras que precisam ser lidas, ouvidas, guardadas e obedecidas, para não cairmos em tão grande transgressão e engano do mundo, que através do grande dragão vermelho, através de Satanás e através da antiga serpente chamado Diabo, tem levado e arrastado multidões para as profundezas do inferno, do abismo, do Hades. Shidarabakalabasu. Quando Moshe vê horrenda idolatria daquele povo que era rebelde, contradizente e recusava converter-se ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então ele levanta as 2 tábuas de pedra escritas os 10 mandamentos pelo dedo de Deus e as quebra. E muitos não entendem o porquê que Moshe quebrou as tábuas de pedra dos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus. Porque está escrito que se transgredirdes um só mandamento, transgride todos os mandamentos do Senhor. E quando Moshe, irado pela idolatria, irado pelo povo ter voltado as costas para o Deus de Israel, não foi todos, porque os que não estavam ligados a esta idolatria, essa profanação daqueles que eram rebeldes e desobedientes, se afastaram deles. Se afastaram e não quiseram estar no meio deles.
Porque todas as vezes que Deus escolhe um povo e esse povo vive verdadeiramente a fé no seu Deus, no seu Senhor, no seu Salvador, esse povo se afasta daquilo que não agrada a Deus. Livro de Apocalipse, no seu capítulo 18, a partir do versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. E Deus se lembrou das iniquidades dela. E então Deus permitiu que Moisés quebrasse as tábuas dos 10 mandamentos, mostrando para o seu povo que aquele que transgride um mandamento do Senhor, transgride todos eles. É por isso que o pecado de Davi não ficou impune. É por isso que quando Davi transgrediu, Davi sofreu, Davi padeceu, Davi teve dentro do seu ser e dos seus descendentes muitas coisas que aos olhos humanos são incompreendidas. Por quê? Porque a espada passou a fazer parte da sua vida. Porque quando Davi transgrediu o mandamento de adultério e homicídio, então Deus cobrou em Davi todos os outros mandamentos. Deus sondou o seu coração, Deus sondou o seu pecado e Deus lhe retribuiu com misericórdia, mas não deixou de padecer o seu pecado. Deus lhe perdoou, Deus lhe livrou. Deus se compadeceu do seu servo pelas promessas que havia feito a ele, mas Deus não livrou ele do preço, mesmo que com a sua misericórdia. Por quê? Porque está escrito no livro de Ezequiel, no seu capítulo 18, aleluia, olha o que está escrito. A partir do versículo 3, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Está escrito no livro de Jeremias. Que vês tu, Jeremias? O que é que tu estás vendo, Jeremias? O que é que eu estou te mostrando, Jeremias? No seu capítulo 1. E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor olha para Jeremias e diz: viste bem, Jeremias, viste bem, porque o velo sobre a minha palavra para cumpri-la, e veio a mim a palavra do Senhor. Então o povo sofreu os danos dos seus pecados. Aí a pessoa diz: mas aquele só foi um adultério. Mas o adultério levou à transgressão de todos os outros mandamentos. Quem é idólatra também é adúltero. Quem é adúltero também é idólatra. Quem adultera é como se fosse um homicida. Quem é homicida também é um adúltero, é um idólatra. É um ladrão. Por quê? Porque os 10 mandamentos, ele diz não. Alguns mandamentos o Senhor diz: santificai o dia de sábado, honra o teu pai e a tua mãe.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não roubarás, não matarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Então quem cobiça é o mesmo que dá o falso testemunho. Quem dá falso testemunho é mesmo que ter praticado adultério. Então os 10 mandamentos precisam ser obedecidos, lidos, ouvidos, guardados, praticados em obediência à palavra de Deus, para não transgredir a palavra de Deus e não ser réu de juízo, porque está escrito em Jeremias, que nós lemos, e está escrito em Ezequiel 18, que nós acabamos de ler, que a alma que pecar, essa morrerá. Por isso o servo do Senhor quebrou as tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, mostrando ao povo que o povo que o Senhor não desejava do povo as suas palavras, os seus louvores, as suas canções, mas a sua obediência, a sua prática em santificação, porque está escrito: segui a paz com todos, trate todos com amor, com respeito, com reverência, independentemente do que as pessoas sejam para com você, o que importa é como você é para com as outras pessoas, para com o seu semelhante, para com o seu próximo, porque está escrito: amarás ao teu próximo como a ti, mesmo que é um mandamento semelhante, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Então é necessário crer, é necessário ouvir e obedecer aos mandamentos do Senhor. Por isso está escrito que João 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Que palavra é essa? Pereça, perecer. Perecer significa dar conta diante de Deus daquilo que você praticou na carne, segundo a carne, que for mal. Porque quem pratica o bem não perece, quem pratica o bem floresce e rejuvenesce e é vivificado por Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, não padeça como malfeitor diante de Deus pela transgressão dos seus pecados, mas tenha a vida eterna. Perecer significa a alma e o corpo serem lançados nas profundezas do inferno. Essa é a segunda morte. Então Deus sabe que por mais ano que as pessoas vivam sobre a face da terra, tudo passa e é passageiro e é transitório. E Deus, preocupado com os seres humanos, e amou o mundo de tal maneira que Ele estava querendo livrar os seres humanos daquilo que é perecível. Estava querendo livrar o homem de perecer, de que pereça aonde? Nas profundezas do inferno, onde o seu fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. Deus não ia dar Yeshua HaMashiach a face da terra para ser sacrificado do jeito que foi por qualquer coisa, irmãos e irmãs. Nós é que precisamos entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e precisamos atentar para tão grande salvação. Porque no dia em que Deus há de trazer a juízo todas as coisas, que é o que há no céu e na terra, segundo as obras de cada um, e o que o homem tiver feito por meio da carne, por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal, todos vão de comparecer diante ao tribunal de Cristo, e não vai ter amigo e amiga, não vai ter amizade, não vai ter familiar que possa te livrar daquilo que você é responsável por si mesmo. João 3,18 diz: quem crer nele não é condenado. Por quê? Porque quem crê,
aceita. Quem aceita, obedece. Quem obedece, pratica. E pratica o quê? A justiça, a graça divina através de Cristo, Yeshua HaMashiach. Então, se eu creio, eu me batizo nas águas. Então, quando eu me batizo nas águas do batismo, então morre o velho Adriano e nasce o novo Adriano. Morreu o mundano, nasce o espiritual, o divino. Morreu a carne, que vivia segundo a carne, e nasceu o espiritual, que mesmo na carne vive segundo o Espírito, praticando e obedecendo a palavra de Deus. Então quem crê obedece, porque está escrito que aquele que não nascer da água e do Espírito, a primeira água que a gente nasce é a água da palavra de Deus, porque essa água é viva, essa água é a água viva, que não são do Espírito Santo. Ela traz ao homem, quando ministrada pelo Espírito Santo na vida dos servos e das servas de Deus, que temem, que vivem, que obedecem, que praticam a sua vontade, a sua palavra. Então essa palavra entra como água, trazendo o saciar da sede, porque todo o corpo que vive longe da palavra de Deus está sedento, está faminto da palavra de Deus, porque essa alma está morta, jaz no maligno. Porque o mundo dorme, o mundo está morto no maligno. E quem está no mundo também está morto no mundo, porque o mundo não tem vida. O mundo é a morte, porque está escrito, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. É por isso que o mundo está cheio de pecaminosidade e de coisas gostosas e aprazíveis segundo a carne, para levar o homem à perdição e à morte. E por fim, a morte eterna, que é conhecida no livro de Apocalipse como a segunda morte diante de Deus. Então Deus, através de Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus, que pelo seu sangue nos resgatou da perdição, está nos trazendo tão grande salvação para aquele que nele crê, que nele acredita e abraça a sua palavra como se fosse joia preciosa. Mas aquele que não crê já está, não vai ser, não foi condenado. Está escrito, aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o que é a condenação? Versículo 19 do capítulo 3 do Evangelho de João. E a condenação é esta, que a luz, que Yeshua HaMashiach veio ao mundo, e os homens, quando fala homens aqui, está incluído mulheres, mas observe que tem uma hierarquia. Está escrito no livro de 1 Coríntios que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça do varão. Então existe uma hierarquia divina. Para Deus, Deus fala com o homem. Quando Deus fala com o homem, Ele já está falando com a mulher, com as crianças e com os animais. Então por isso está escrito que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o que? As trevas, a escuridão. Por quê? Porque se desvaneceram, se alimentaram e alimentaram os seus desejos, os seus prazeres, as suas vontades, segundo a carne, segundo o mundo, segundo as trevas, segundo o príncipe deste mundo e não segundo o Espírito Santo de Deus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que Yeshua, do que o Filho de Deus, do que a salvação, do que a vida eterna. Porque o ditado que dizem por aí é que tem que se viver a vida, porque a vida é curta, tem que aproveitar momentos, tem que aproveitar a vida, tem que aproveitar os prazeres, sim, e depois ter o salário de todo esse aproveitamento, que é a morte eterna.
longe da presença de Deus e da sua luz, chamado Filho amado, Yeshua HaMashiach, porque negaram, rejeitaram, desprezaram Cristo aqui. E muitos deles e delas, além de rejeitarem, de não quererem Cristo e a sua palavra, ainda zombaram, perseguiram, apedrejaram, desfizeram das Escrituras Sagradas para defender as trevas que há dentro dos seus corações. Porque amaram. Quem ama se entrega, quem ama aceita, quem ama quer, quem ama abraça, quem ama corre atrás. Então amaram, correram atrás, se lançaram de corpo, alma e espírito nas trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Obras aqui no sentido de as suas atitudes, a sua maneira de pensar, de olhar, de viver, de sentir, de praticar, eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21, mas quem pratica a verdade, quem anda na verdade, quem pensa a verdade, quem fala a verdade e não deixa se contaminar pela mentira e pelo engano, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então só existe verdade quem está em Cristo. Porque está escrito que seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Agora, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, o homem que está na presença do Senhor, na presença de Deus. E quem está na presença de Deus é porque alcançou, recebeu, aceitou e guardou a verdade que é Cristo dentro de si, porque está escrito no Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículo 6, que Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus, através de Yeshua HaMashiach, está lhe dando a oportunidade de arrependimento nesta hora. Não adianta você se enganar com os prazeres, com a aparência desse mundo, porque está escrito que a aparência desse mundo passa, o pecado desse mundo passa, o sol, a lua, a terra que agora você vê passa, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Igreja escreve, disse o Senhor a João: conheço as tuas obras, conheço o teu coração. Sofreste com paciência, trabalhaste com valor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te.
e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, brevemente a te virei do lugar o teu castiçal. Eu, Senhor, tirarei. Ouve o que diz o Espírito, a minha igreja querida. Ao que vencer, lhe darei a comer do fruto da árvore da vida. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo. Volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Além das fronteiras, sei que levaremos a mensagem santa que de Deus trazemos. Por onde passarmos, nós iremos ver grandes maravilhas, Jesus operar pelo seu poder. Coxos vão andar, cegos irão ver, os mudos falarem, é somente crer. Os desenganados saúde terão, e as almas perdidas e oprimidas terão salvação. Mensageiros por Deus enviados para a obra santa, fomos consagrados. Hoje aqui estamos para vos trazer bênçãos do bom Deus que são prometidas a todos que creem. Coxos vão andar, cegos irão ver, os mudos falarem, é somente crer. Os desenganados saúde terão, e as almas perdidas e oprimidas terão salvação.